Olá, meus amados irmãos, cumprimento a você aí do outro lado com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Pois agora iremos transmitir a palavra de Deus e que você aí do outro lado seja também tocado, como a minha casa está sendo tocado por Deus. Hoje sendo o quarto sábado da família no altar de Deus. Que você seja tocado também por esta palavra que hoje vai ser transmitido na campanha A Família no Altar de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e verso 38. Fala sobre a morte que havia na panela é tirada. Você fecha a porta ali. Então, 2 Reis, no capítulo 4 e verso 38, fala de uma história bíblica que aconteceu naquela época, que diz... Na época do profeta Eliseu. O verso 38 diz do capítulo 4 de 2 Reis: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colonquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, não puderam comer. Verso 41. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Mediante esta palavra que estamos aqui, que acabamos de ler, o texto fala de uma situação que ocorreu no meio dos filhos dos profetas. Como este episódio aconteceu aqui, como também aconteceu no episódio do ferro que caiu na água e afundou, também com os filhos dos profetas, que foi no capítulo 6. Então, Eliseu, um profeta de Deus, um professor, a escola de profetas. E neste episódio, Eliseu, que quer dizer Deus é salvação. E eu já falo para você agora, Deus é a sua salvação. Para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família. Deus é salvação para a enfermidade que te assola. Deus é a sua salvação nas crises existenciais da sua vida. Receba essa palavra hoje, porque o Senhor está dizendo: eu sou a tua salvação. Por quê? Porque Eliseu, ele voltando a Gilgal, o lugar onde houve grandes eventos históricos em Israel, homens que foram ungidos, um lugar que aconteceu coisas grandes no caminhar do povo de Israel ao entrar na terra prometida. Agora havia fome no lugar onde houve grandes coisas, grandes cenários, reis que Deus os chamou, aquele povo que viveu grandes coisas por Deus. Gilgal agora está vivendo um momento de crise.
Olha que coisa. E quando o profeta volta, havia fome naquele lugar em Gilgal. Havia uma crise ali, espiritual, social. Havia uma crise, começando pelo sacerdócio, pelos reis, e toda a nação entregue, porque estavam em desobediência à palavra. E por estar em desobediência à palavra, esta nação começou a sofrer. Aqui é o Reino Norte, porque foi se dividido na época, depois da morte de Salomão, houve uma divisão ali do Reino Sul e do Reino Norte. E aqui está se falando do Reino Norte, aonde o profeta Elias já tinha passado, e agora Eliseu estava passando sobre também estava neste reinado. Mas a Bíblia diz que Eliseu era um homem que a sua palavra tinha peso. Era um homem que tinha muito respeito pelas pessoas que haviam. Era um homem de muita estima, porque o que ele falava acontecia. Mas veja bem, neste momento ele volta a Gilgal, e quando ele volta, a crise de fome havia naquela terra. Então os filhos dos profetas, os alunos de Eliseu, estavam assentados na sua presença. E disse ao moço: põe panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas, porque eles estavam com fome. Eliseu não tinha condição de ensinar aqueles filhos dos profetas, porque estava com fome, precisavam alimentar o seu físico. Então ali ele ordena que se faz ali uma refeição para os filhos dos profetas. Então o versículo 39, a Bíblia diz que então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque olha que coisa, porque as não conheciam. Havia uma crise instalada, havia fome ali no meio dos filhos dos profetas. Foi dada uma ordem ao moço que ele fosse preparar o alimento na panela para dar aos filhos dos profetas o alimento. Mas quando sai ao campo para colher o alimento, aquele moço, ele acha uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. E coloquíntidas diz que era uma trepadeira. Era uma fruta que assemelhava-se a uma laranja ou a uma melancia. Tinha uma aparência de alimento. Tinha o aparência de comida, mas este alimento, esta fruta, na verdade não era aquilo que se aparentava, porque ele veio, ele olhou, e naquele momento ele corta, ele leva de novo ao seio ali do meio dos filhos dos profetas, e ele pega o fruto que ele traz do campo, e ele nem se dá por conta de examinar, de apurar este fruto. Simplesmente ele corta e ele começa a fazer, porque a Bíblia diz que não conhecia o tipo daquele fruto.
Porque ele olhou e pensou que era um fruto que podia ser comido, mesmo que não havia apurado se aquele fruto era um alimento saudável ou não. Ele simplesmente volta correndo porque precisava preparar um alimento para alimentar o físico daquele grupo dos filhos dos profetas. E esse é o problema. Na crise familiar, na crise da vida, na crise sentimental, na crise espiritual, nós às vezes se deparamos como esse moço. Nós queremos encontrar uma solução, mas não é do jeito de Deus. Nós queremos do nosso jeito. Porque queremos resolver algo. Nós até oramos. Nós até clamamos. Nós até pedimos a direção de Deus, mas muitas vezes não tomamos as decisões certas. Ou não apuramos as decisões que vamos tomar. E eu e você já erramos muitas vezes. Porque a palavra diz que a aparência era boa. E quando se corta e começa a cozinhar aquele fruto, o cheiro também era também um cheiro que se mostrava uma comida aprazível para comer, porque ninguém desconfiava. Então, a aparência era boa, o cheiro era cheiro de comida, mas a palavra diz, versículo 40, assim tiraram de comer para os homens. Estava tudo bem. Muitas vezes estamos caminhando num caminho e numa direção que parece que está tudo bem, mas não está. Parece que está tudo normal, mas não está. Porque a palavra diz que quando tiram para comer, para servir os homens, verso 40, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, então agora veio a consequência daquele fruto que parecia ser aprazível, ser um fruto comestível, prazeroso, cheiroso. Mas quando eles comeram, quando eles trazem à boca aquele alimento, então a palavra diz no versículo 40, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Olha o perigo. Quando naquele momento tentaram se saciar daquela comida que o rapaz, aquele moço trouxe para o seio daquela reunião, achando que ia resolver uma situação, uma crise da fome. Na verdade, foi ao contrário. Por quê? Porque sem querer, quando prepararam o alimento, o veneno estava ali no meio. E quantos de nós muitas vezes trazemos coisas que aparentemente é inocivo, parece que é algo inofensivo, mas na verdade há veneno. E esse veneno já destruiu lares, casamentos, ministérios, projetos, porque tentamos resolver algo, mas não foi com o alimento certo.
Porque quando eles traz ao paladar a comida, eles clamam ao profeta Eliseu, dizendo: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. O lugar da fonte, a panela, que é o lugar que se serve o alimento, naquele lugar tinha veneno. Mas, irmão, o fruto era bonito, o cheiro era de comida, mas era venenoso. Porque aquilo que é desconhecido, aquilo que é prazeroso, pode ter certeza que tem veneno. Se não é de Deus, é veneno. Então, eles clamaram. Eles não ficaram quietos e nem disseram: joga fora, vamos jogar fora esse alimento, vamos procurar, vamos correr de novo para o campo. Não. Eles fizeram o que nós devemos fazer: parar diante daquilo que nós tentamos resolver com as nossas forças, parar e clamar, como clamou Jeremias. Um dia Jeremias estava no calabouço e o Senhor disse para ele: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É hora de parar. Deus está te dizendo: para diante daquilo que te está destruindo de dentro para fora. Clame, porque eu sou o Senhor que vou te socorrer. Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Quando eles clamam a morte na panela, o homem de Deus estava presente ali. Glória a Deus por isso. Eu estou dizendo hoje para você, quando você clamar, o Senhor está presente, vendo tudo o que está se passando, e Ele vai te socorrer. Por quê? Porque quando clamaram, disseram os sintomas daquilo que eles estavam para se alimentar, que na verdade aquilo que era alimento para eles era veneno. Então, eles clamam ao homem de Deus, eles não avançam no alimento que era alimento venenoso. Tudo por quê? Porque não foi analisado, não foi apurado, não se levou ao homem de Deus, dizendo ao profeta Eliseu: será que podemos comer esse alimento? Será que... Não, simplesmente na correria tentaram resolver um problema, mas se depararam com outro maior. Quando você tenta resolver um problema do seu jeito, você vai se deparar com outro maior. E as coisas só lá tendem a piorar. Um abismo chama o outro abismo. Mas eles clamam ao homem de Deus. Então o homem de Deus agora ele reage. Verso 41 para encerrarmos. Porém ele disse: trazei-me, pois, farinha. E deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. O homem de Deus disse: põe farinha na panela. A farinha significa a palavra. Com a farinha é aquela que faz o pão. E Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra, Ele é a libertação, Ele é a cura, Ele é a tua transformação. Chame a palavra. Jesus disse no livro de João: eu sou o pão da vida. Quando colocaram farinha naquela panela que estava com veneno, uma fonte que era para gerar vida, estava gerando morte. Mas o homem disse: põe farinha. Quando colocou farinha, a Bíblia diz que quando serviu, quando tirou
de comer para o povo, para os filhos dos profetas. Então não havia nenhum mal na panela, porque agora a morte foi retirada e agora a comida voltou a ter vida para trazer saúde para aqueles homens, para satisfazer a necessidade da crise, da fome que eles estavam passando. Meu querido, eu encerro esta palavra dizendo: a única solução para o teu casamento, a única solução para a tua casa, para os teus projetos materiais, para os seus problemas psicossomáticos, emocionais, e tantos outros tipos de coisas que você está vivendo. A única solução hoje, em nome de Jesus, é a palavra de Deus. É o método mais poderoso para a sua vida. É a palavra. Bota a palavra na tua casa, bota a palavra na tua vida. Medita nela, porque é nela que você vai ter vida eterna. Não há outra ferramenta, não há outro método se não é a palavra. Porque a palavra vai restaurar a tua casa, vai tirar a morte que está dentro da tua casa, no teu relacionamento. Vai tirar o que não presta. Deus vai limpar a tua casa hoje. Estou profetizando aqui, Deus está limpando a tua casa hoje, em nome de Jesus. Tudo que é venenoso, que você foi no campo, o campo significa o mundo. O mundo é o campo. Nós temos, a Bíblia diz, no capítulo 17 de João: eu não quero que os tire do mundo, mas livra-os do mal. Nós estamos neste mundo, mas o Senhor tem que nos proteger do mal. Você está no mundo, você precisa trabalhar, você precisa lutar, você precisa batalhar pela sua família, trabalhar, ganhar o pão de cada dia, mas o Senhor é quem está no controle. Não tente ter um sucesso na sua vida pelas suas forças. Não! Tente ter sucesso em todas as áreas da sua vida, pondo Jesus em primeiro lugar na tua trajetória. Porque se tu fizeres isto, tu irás bem na terra dos viventes. A palavra que eu falei aqui no início, Salmo 112, se nós temermos ao Senhor, a nossa geração, a nossa descendência será poderosa na terra e abençoada por temermos a Deus. Tira a aparência do engano da sua casa. Tira o que não agrada a Deus. Ou na sua vida profissional, ou na sua vida ministerial. O único sucesso é Jesus. Ele morreu na cruz para te salvar. E hoje ele diz: eu tiro o veneno da tua vida, do teu casamento, dos teus projetos. Eu tiro o veneno para que volte a ter vida novamente. E vida com abundância. Onde você estiver, feche o teu olho agora. Porque vai ter vida na tua história. Vai ter vida na tua trajetória. Vai ter vida nas áreas que está envenenado por coisas que não agradam a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por esta irmã, por este jovem, por este adolescente. Aonde chegar esse vídeo agora, alcance, cura, liberta. Eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo essa depressão, eu repreendo esses problemas emocionais, coisas que são espirituais e que os médicos não encontram. Em nome de Jesus, eu ponho esta família no altar. Eu ponho a minha família no altar. Eu ponho este homem, esta mulher no teu altar. Volte, Pai, volte a tua presença para este lar, para esta casa, para esse ministério novamente. Assim como Eliseu disse: põe farinha lá na panela. E a morte saiu da panela e a vida voltou e todos foram saciados pela comida que da morte se tornou vida por causa da farinha. E a farinha é Cristo. É a palavra, é o pão vivo. Jesus, eu declaro restauração, eu declaro mudança, novas estratégias, uma nova visão, pelo poder da sua palavra, não é pelas nossas forças humanas. Vamos para o campo sim, mas iremos tomar as decisões certas, para que a nossa descendência seja poderosa na terra,
que é o tema desta campanha. Eu declaro vitória, cura, libertação no físico e na alma, em nome de Jesus. Eu te agradeço por esse 4º sábado da campanha A Família no Altar de Deus. E eu declaro que onde chegar este vídeo, haverá libertação nas casas, haverá libertação nas pessoas, porque Jesus vai mudar. E conhecereis a verdade, e essa verdade te liberta hoje, em nome de Jesus. Receba, Deus te abençoe. Obrigado por assistir este vídeo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique em paz, e Jesus, Ele tem que estar no controle da tua vida. Receba esta palavra. Se você não é cristão, se converta, entrega a sua vida a Jesus, porque o mal, a maldição, Ele vai quebrar, porque Ele morreu na cruz para desfazer das obras do diabo. Receba essa palavra e seja abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu declaro vitória. Amém e amém.